Sentimos sempre o mais vivo interesse em comparar a obra do artista com a sua vida. Mas essa comparação seguidamente nos ilude. Nem sempre a vida dá a chave da obra. Embora não possamos captar no conteúdo da vida o que buscávamos, isto é, uma grandeza ou uma delicadeza nos sentimentos ou nos atos que a obra parecia testemunhar, pode acontecer, pelo menos, que ela nos aproxime mais do indivíduo cujas fraquezas e misérias foram as mesmas que as nossas. Assim, a admiração pelo artista poderia juntar-se uma ternura pelo homem, que pedia à sua obra precisamente o que ela nos deu, a revelação do seu desejo mais alto, mas também um consolo, um remédio e, às vezes, uma espécie de desforra contra si mesmo. Não devemos nos surpreender, portanto, que a criação artística mostre, às vezes, uma conformidade com a vida e, outras vezes, uma divergência com ela. E Lalo acrescenta com muita fineza que a criação artística nem sempre desempenha, nesse ponto, o mesmo papel para o espectador e para o artista. Para cada um deles, a arte pode ser o prolongamento da vida. Então ela confirma, a justifica e a expande no gozo de tudo que esta deseja e ama. Ora reflete e lhe permite comprazer-se como Narciso em olhar sua imagem, ora lhe dá mais intensidade e completa seus movimentos apenas começados, ora ilumina, a melhora e multiplica, sendo o meio pelo qual a vida se cultiva, ora pode curá-la dos males que sofre, mas pela aplicação de um tratamento homeopático. Ora, enfim, se é inquieta consigo mesma, serve como uma espécie de confissão, sempre acompanhada de absolvição. Mas pode acontecer também que a vida, incapaz de suportar seu próprio rosto, em vez de buscar-se a si mesma, só pense em fugir. E a arte se torna para ela um meio de libertação que contradiz a atividade real a qual está associada uma espécie de maldição. Então, ora ela é um jogo absolutamente desinteressado, mas destinado a nos fazer esquecer as servidões da utilidade, ora é um sonho que adquire consistência, mas que desvia nosso olhar do mundo mais grosseiro, onde o corpo e os sentidos nos retêm, ora é um mais além no qual buscamos penetrar por meio de artifícios, porque a vida cotidiana não nos satisfaz. Quem pensa que o papel da arte é nos purgar e nos imunizar das paixões, quem consome na criação artística uma atividade que, se aplicada à realidade, lhe pareceria penosa, quem enobrece as obras com a imaginação e não teria o gosto ou a força de enobrecê-las com a vontade, esses mostram igualmente que existe entre a arte e a vida uma insuperável contradição. Eles pedem a arte que satisfaça as aspirações da sua consciência, às quais não ousam, não podem ou não querem dar livre curso na vida real. No entanto, se a arte exprime ao mesmo tempo o que está em nós e o que nos falta, o que desejamos e o que possuímos, é que nosso eu não é tão simples como se imagina. Ele é sobretudo esforço por ser. E se parece simultaneamente buscar-se e esquivar-se de si mesmo, é porque tem dentro dele uma multiplicidade de forças que tendem todas a se exercer, uma multiplicidade de vozes que pedem todas para se fazer ouvir. Existe assim uma polifonia da alma, que Lalo nos descreve em um capítulo que é o núcleo mesmo do livro. A alma, diz ele, não é uma substância indivisível, é uma harmonia. É para as diversas partes do corpo, o que a melodia é para as notas diversas do canto. Está em toda parte ou em cada nota, sem ser nenhuma das notas. Às vezes é possível reconhecer nela um som fundamental, mas pode não haver nenhum ou haver vários. Então se perceberá ora uma consonância, ora uma dissonância, ora ainda um simples ruído. Mas a alma seria muito pobre se a reduzissem a um simples e perpétuo acorde perfeito maior. Lalo está preocupado em manter a diversidade e a riqueza da vida interior, mais ainda do que a sua unidade. Ele não teme dizer, prosseguindo a comparação com a música, que o ideal não é um uníssono das vozes, que faria pensar que só se ouve uma. Nessa polifonia é preciso ouvir também a diversidade dos temas, e o mais dotado é quem for capaz de discernir palavras diferentes para cada parte. No entanto, esses sons poderiam permanecer silenciosos se a alma não se deixasse tocar por um chamado ao qual dirige um ouvido atento para poder tirá-los do seu próprio âmago. Assim,
Em Prometeu Mal Acorrentado, Gide dizia de uma maneira quase idêntica: as coisas na natureza só vibram ao contato do som quando elas mesmas, auxiliadas pelo choque, são capazes de produzi-lo. E não digo que o produzirão sempre. Portanto, para Lalo como para Gide, o eu é multiforme. Ele descobre ao exercê-los os poderes que estão dentro dele, com a condição de que saiba responder a todas as ocasiões que lhe são oferecidas. Mas é possível que esses poderes permaneçam sempre sepultados. E Lalo cita uma declaração do mesmo escritor cuja ressonância se tornou familiar para nós. Vivi várias vidas, e a real foi a menor de todas. Nunca sou senão o que acredito ser. O problema da sinceridade sofre então uma curiosa inversão. A arte não deve pedir à conduta o modelo da sinceridade, como se poderia pensar. É ela que deve fornecê-lo à conduta. Imposições da vontade e o medo da opinião alheia alteram o menor de nossos atos e quase sempre nos impedem de ousarmos ser nós mesmos. O artista tem menos reserva. Mas isso ocorre porque a arte, dirão, é sempre um fingimento. Ela nos afasta de nós mesmos e nos obriga a vestir vários personagens que devemos abandonar sucessivamente, a fim de reencontrarmos nosso ser verdadeiro. Ora, esse é precisamente o perigo que se deveria evitar. Pode-se chamar de fingimento um estado em que o sente uma emoção tão intensa e tão pura que, quando ela cessa, ele acredita cessar de viver? Pode-se considerar personagens de empréstimo os movimentos de nossa sensibilidade e do nosso pensamento, aos quais não receamos nos entregar quando se apresentam e que, se nosso eu real quisesse repudiá-los, lhe deixariam apenas a existência insossa e artificial? Assim, é preciso transportar para a vida o que a arte nos ensina, só uma sinceridade inocente e diversa e que se entrega sempre ao presente, nos permite descobrirmos-nos, realizarmos e sermos, enfim, o que somos. Essa comparação entre a arte e a vida é singularmente instrutiva, pois é certo que o eu busca a si mesmo através de suas obras, mais ainda do que se exprime por elas. E mesmo se admitirmos, contra a teoria precedente, que buscar-se é também escolher-se e construir-se, é evidente que a arte deve ser para nós a prova da sinceridade. Não que ela deva procurar traduzir com rigorosa fidelidade os sentimentos que realmente vivemos. A má poesia, diz Oscar Wilde com crueldade, vem dos sentimentos verdadeiros. Mas não devemos esquecer que a emoção artística nos permite atingir um dos ápices da consciência. Ela desperta e satisfaz o desejo, nos reconcilia com nós mesmos e nos concilia com o universo. Ao nos mostrar a beleza das coisas, lhes dá uma significação inesperada. Não é somente uma promessa de felicidade, mas a felicidade mesma, que nos faz tocar de novo sempre que reaparece em nós. Por ela, todos os sentimentos que tivemos recebem uma luz, um brilho, uma profundidade, como se os sentíssemos pela primeira vez. Descobrimos de repente sua universalidade e sua eternidade. Até então eles haviam penetrado em nós por um frêmito obscuro. Agora nós é que acreditamos penetrar neles em uma alegria apaziguada e milagrosa. Portanto, a poesia é uma graça que deve permitir não evadirmos-nos da vida durante alguns minutos de lazer, mas como a própria graça, impregnar nossa vida inteira e transfigurá-la. Há uma espécie de paradoxo da sinceridade que tanto a arte quanto a vida confirmam igualmente. Nosso eu não é um ser formado, mas um ser que se forma a todo instante. Não é uma realidade já feita sobre a qual nossa sinceridade deveria se pautar, que seria seu modelo e que nossas palavras e obras poderiam exprimir com maior ou menor exatidão ou fidelidade. Assim, pode-se dizer que não há uma verdade sobre o eu, do mesmo modo que há uma verdade sobre um objeto. O célebre preceito que recomenda conhecer-se a si mesmo só é de aplicação tão difícil porque para conhecer-se é preciso primeiro fazer-se. E as duas operações coincidem. Por isso nossos atos aparecem sempre aos nossos olhos, diferentes do que acreditávamos ser. O que pensamos de nós mesmos é também um véu que nos esconde de nós mesmos. O ato rasga o véu. Ele nos submete a uma prova. Nos obriga a engajarmos-nos, a irmos além das nossas aquisições. Ele nos julga menos por nossas capacidades do que pela aplicação delas. Faz-nos penetrar no real, pedindo-lhe que colabore conosco e nos responda.
As obras mais pessoais são sempre, para seu autor, ao mesmo tempo uma surpresa e uma revelação. Ele só crê descobrir-se nelas, porque graças a elas se constitui. Há sempre entre o homem e o artista uma espécie de casamento secreto. O homem pode sentir-se exilado no meio em que transcorre sua vida cotidiana, mas a arte é para ele a busca de uma pátria espiritual, ou como dizemos hoje, do seu verdadeiro clima. Por mais que Montaigne diga que a pregação é uma coisa e o pregador é outra, por mais que se hesite quando se busca o verdadeiro Verlaine entre o anjo e o devasso, os dois contrários são mais solidários do que se pensa. Eles coabitam na mesma consciência. Com frequência o eu tem necessidade da discordância deles para se realizar. Ele busca sempre unificá-los. E acontece de o desejo mais ardente de uma purificação espiritual ser alimentado pelo fogo das paixões mais baixas e deixar atrás de si os resíduos mais terríveis. A arte, então, não seria mais para nós um simples divertimento. Não seria nem uma evasão do pensamento no domínio do sonho, nem uma atividade de substituição que nos daria a desforra de uma vida frustrada. Há mesmo entre o artista e o sonhador uma espécie de oposição. É o sonhador que foge do real e busca na ociosidade certas complacências fáceis da imaginação. Sua mão não tem a força de pegar o instrumento, ou então o deixa cair em seguida. O artista, ao contrário, mesmo o mais idealista, quer tocar o real e fazer que o toquemos. A percepção comum não o satisfaz, pois retém das coisas apenas seu aspecto exterior e lhe revela apenas seu uso. Mas quando o olhar do artista se põe na superfície delas, ele lhe transmite imediatamente o movimento e a vida. Através dessa superfície, há uma espécie de osmose que faz a essência secreta das coisas se mostrar e nossa sensibilidade se colocar diante dela. Usufruímos sua existência, tornando-nos atentos à sua presença pura. Mas o artista sabe que, para que esse efeito se produza, para que ele tome posse das coisas e se integre com elas, é preciso que sua atividade as apreenda e consiga, de certo modo, produzi-las. Assim, a criação artística não se assemelha a um jogo. Ela sempre tem aquele caráter de seriedade, de esforço, aquela tensão, aquela impaciência dolorosa que fazem que a tarefa cotidiana, quando o artista retorna a ela, lhe sirva de repouso. Não há alegria comparável à que a criação nos dá, mas é uma alegria grave, que seria inexplicável se não pensássemos que ela nos permite obter uma visão mais profunda do real do que nossa visão de todos os dias. Não quero isso dizer que a arte possui necessariamente, como a própria vida, uma significação metafísica. Não há tese que Lalo combata de maneira mais decidida. E talvez ele tenha razão de criticar as fórmulas muito gerais pelas quais se definiu a arte. Ora como uma tradução da ideia, como a ideia adquirindo forma sensível, ora como a introdução na matéria de uma vida que viria animar e reduzir tudo que nela poderia subsistir de insensível e de inerte, ora ainda como a expressão de uma liberdade que teria superado todas as coerções que a resistência das coisas não cessa de lhe opor. Lalo entende colocar-se no campo da ciência. Quer resolver todos os problemas da estética por um método psicofisiológico. Ele exorciza a ideia do absoluto. Diz mesmo com muita sutileza que o relativismo é o pudor do filósofo. Só que o relativo em que vive é o meu próprio absoluto. E é por isso que cada um de nós é metafísico sem que o queira. Todos concordam em condenar essa concepção da metafísica que encontra crédito somente nos seus adversários, segundo a qual ela nos conduziria a um mundo misterioso, situado além de qualquer experiência. Mas o objeto da metafísica, ao contrário, é tentar apreender na consciência, no momento em que se forma, essa atividade que nos permite dizer eu, e pensar o mundo nos associando, por assim dizer, à sua criação. Não é essa atividade que o artista põe em prática? Não é porque para ele o mundo está sempre a nascer que ele próprio deve nascer a todo instante para uma vida nova? Assim, é preciso julgar sua sinceridade de modo diferente do que se faz às vezes. Não é na sua arte, é na sua vida que ele se mostra seguidamente infiel a si mesmo.